De tempos em tempos, o grande sultão do reino de Cocapu faz um festival para escolher o seu novo grão-vizir. E para você ser apto a esse cargo, precisa mostrar produtividade para realizar os desejos do sultão e muita sabedoria para movimentar o mercado. Ficou curioso com esse jogo? Então fique nesse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês todas as regras e o que eu achei do jogo Os Desejos do Sultão. Fala, meus queridos! Paladino Monge na área! Sejam bem-vindos ao canal BGG2, canal de board gamer feito para board gamer. E eu vou mostrar aqui para vocês todas as regras para você aprender a jogar o jogo Os Desejos do Sultão. Esse é um jogo que, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, afinal você pode estar no futuro, ele já pode estar financiado, você já pode comprá-lo aí numa loja. Mas hoje, e até o fim de abril de 2021, ele está em financiamento coletivo no Catarse. Vai estar aí na descrição o link do Catarse para você ir lá, se você curtir e gostar das regras que eu vou apresentar aqui desse jogo. E também nesse vídeo eu vou falar o que eu achei Os Desejos do Sultão. Então, vamos lá para a mesa e vamos ver como é que se joga. Então, meus queridos, vamos aqui aprender a jogar Os Desejos do Sultão. O setup do jogo é bem simples, você vai abrir o tabuleiro, é apenas essa face, vai pegar todas as cartas de humor do sultão, coloca aqui no centro, daqui a pouco eu mostro como você vai fazer o setup da rodada, vai pegar as cartas de mercado que tem esse verso e vai separar por mercador, você traz embaralhar cada uma das pilhas e vai colocar nesses espaços aqui do tabuleiro. Separe também 7 pedras preciosas por jogador. Isso porque cada jogador só pode ter no máximo 7 pedras na sua mão. Então, para um jogo de 2 jogadores, separe 14 pedras. Também separe as cartas que tem no jogo por verso. Nós temos essas cartas aqui, que são os desejos finais do sultão, e as cartas de desejo simples. Pegue primeiro as cartas de desejo simples, embaralhe, e você vai abrir uma quantidade igual à quantidade de jogadores. Para isso, basta olhar aqui a quantidade de jogador que nós temos no tabuleiro e colocar as cartas lá com a face virada para baixo. Então, esses 6 espaços aqui vai ser para um jogo de 2 jogadores, para um jogo de 3. Além desses espaços, você vai colocar mais esses 2 espaços e para um jogo de 4 jogadores vai preencher todos os espaços. Então, para um exemplo de 2 jogadores, basta colocar essas cartas. O restante das cartas volta para a caixa. Agora pegue as cartas de desejo do sultão final, embaralhe e abra 4 nesses espaços. O restante das cartas volta para a caixa. Pegue as cartas de mercado, que tem esse verso, e entregue uma carta para cada jogador. Essas cartas aqui vai servir para realizar a pontuação final no jogo. Eu vou explicar depois como que se faz essa pontuação no final desse vídeo. Então, cada jogador vai receber uma carta. O restante das cartas volta para a caixa. Pega agora as cartas de tarefa, que tem esse verso, juntamente com as 2 cartas aqui de guarda, que tem versos diferentes, que são essas cartas aqui. Você vai juntar essas cartas e vai embaralhar. Paladino, você colocou uma carta com verso diferente aqui. Sim, é para ficar mesmo diferente, porque todos os jogadores têm que saber quando sair uma carta de guarda. Depois que você embaralhou, distribua 3 cartas para cada jogador. Escolha o primeiro jogador, pode ser de qualquer forma, e entregue para ele o marcador de primeiro jogador. Cada jogador também vai receber 7 ajudantes e 2 marcadores. Esses 7 ajudantes, os jogadores ficam com eles na mão. Esses marcadores, um deles você vai pôr aqui no painel de tarefas extras e o outro você vai colocar aqui no valor 0 da trilha de pontos de vitória. Por fim, também cada jogador vai receber uma lâmpada com o lado desativado. O lado da lâmpada só é ativado quando você passa no valor 10, 25 e 40 da trilha aqui de pontos de vitória. E também uma ajuda, onde nós temos todos os efeitos das cartas e também aqui o que pode ser feito na rodada. Os Desejos do Sultão, ele é jogado em várias rodadas até que o trigger de final de jogo ocorra. O trigger de final de jogo vai acontecer quando um desses desejos aqui finais for realizado. Assim que um desejo desse for realizado pelos jogadores, ao fim daquela rodada, o jogo termina e é feita a pontuação final. A rodada dos Desejos do Sultão é composta de 5 turnos. Cada turno é feito da seguinte forma. O primeiro jogador da rodada, aquele que está com o coração, ele vai revelar um humor do sultão que se encontra
aqui no tabuleiro central. Depois de revelar e fazer o que o Morro do Sultão está dizendo, o jogador faz o seu turno, que consiste em realizar uma ação obrigatória de 4 possíveis e depois poder realizar uma ou duas ações opcionais. Ele termina o seu turno repondo a sua mão e passa para o jogador à sua esquerda. Quando retornar novamente para o primeiro jogador daquele turno, ele vai revelar um novo humor do sultão. A rodada vai terminar quando não tiver mais humor do sultão aqui. Quando finalizar a rodada, nós vamos realizar a pontuação das tarefas extras. O primeiro jogador vai ser passado para o próximo jogador em sentido horário. Iremos embaralhar novamente todo o baralho do humor do sultão e começamos uma nova rodada. Cabe salientar aqui que em cada rodada nós teremos 5 cartas de humor do sultão. Então toda vez que você for iniciar uma nova rodada, você vai embaralhar e vai pegar 5 humores. Por isso é que a rodada consiste de 5 turnos, porque toda vez que você for revelando o humor do sultão, nós temos o turno, depois você tira, vai revelando o próximo e assim até que seja finalizado. O humor do sultão é um evento que acontece a cada turno da rodada dos desejos do sultão, onde, dependendo de como o sultão está, ele vai influenciar o jogo. Tem 3 informações aqui nessa carta. Nesse lado aqui vai mostrar a quantidade de cartas que a gente coloca no baralho de tarefas extras, que é isso aqui. Então, quando acontecer isso aqui, basta pegar uma carta de tarefas lá do deck e colocar aqui virada para baixo. Aqui é uma pontuação a mais que cada jogador vai conseguir quando realizar um desejo do sultão, seja final ou um simples. E por fim, e não menos importante, o efeito que vai acontecer pelo humor do sultão. Nesse caso, o sultão está indeciso. Então você vai pegar a carta do topo do baralho e vai colocar no fundo de cada um dos mercadores. Caso aconteça de aparecer um coração em uma dessas informações, significa que aquela informação não está ativa. Antes de passarmos aqui para explicarmos as ações propriamente ditas, um ponto importantíssimo para colocar. Sempre tem que ter, no mínimo, a quantidade de desejos revelada conforme a quantidade de jogadores. Vocês viram aqui que eu ainda não revelei nenhuma carta de desejo simples. Sim, isso aqui é a última parte do setup, onde cada um dos jogadores na mesa vai escolher um desejo e vai revelá-lo. Então um jogador pode revelar essa carta aqui e o outro jogador pode revelar essa carta aqui. No decorrer do jogo, quando essas cartas forem sendo reveladas ou por efeitos do humor do sultão, pode ser que você não precise revelar cartas ou precise revelar. Pode ser que você revele ou não cartas de desejo do sultão. Vamos agora à explicação das ações que nós temos no jogo. Mas para isso, eu vou mostrar para vocês, primeiramente, as cartas de desejo do sultão, as cartas de tarefa e também as cartas de desejo final do sultão. As cartas de desejo simples do sultão mostram 2 informações. A primeira é o desejo que ele quer, nesse caso ele está com fome e quer comer, e a quantidade de corações que esse desejo precisa ter para que ele seja resolvido. A diferença entre uma carta de desejo final do sultão para uma carta de desejo simples é que nas de desejo simples elas vão se basear apenas em corações, enquanto as de desejo final podem ter vários tipos de exigências. Nesse exemplo aqui, eu preciso de 7 cartas de tarefa que tenham desejo de abanar ou de tomar um banho. Como eu falei bastante de cartas de tarefas, vamos falar delas agora. Essa aqui é o modo principal que os jogadores vão fazer ações no jogo. Sim, essa aqui é uma carta de tarefa e tem 3 informações. A primeira é os corações que nós temos aqui. Esse coração, além de mostrar a quantidade de corações que está sendo utilizada para realizar um desejo, também é a pontuação que um jogador pode ter quando é completado aquele desejo. Aqui a figura do desejo, nesse exemplo é tirar uma sonequinha, e aqui o poder que aquela tarefa tem. E nós temos no total 6 poderes. Nesse poder, o jogador vai olhar 3 cartas do topo da pilha, vai ficar com uma e vai descartar as outras 2. Esse poder, o jogador vai comprar uma mercadoria pagando uma pedra preciosa a menos. Nesse poder, o jogador vai olhar a carta do topo da pilha de tarefas extras e depois vai devolver para o mesmo lugar. Esse poder permite que o jogador adicione um ajudante extra em uma carta de tarefa, sendo que cada tarefa só pode ter no máximo 2 ajudantes. Essa carta aqui permite que você coloque em uma tarefa que tem ajudantes
que tem ajudantes do próprio jogador ou de outro jogador. Esse poder permite que o jogador troque uma carta de mercadoria que tenha na sua mão por outra carta do mercado. Ao realizar isso, ela pega uma carta que está no topo ali de um mercado e a carta que ela está devolvendo, ela coloca no fundo da pilha do mercador correspondente. E o último poder que temos é o mais simples, onde o jogador vai ganhar um ponto de vitória e uma pedra preciosa. Explicado isso, vamos às ações. Nós temos 4 ações obrigatórias, o jogador pode fazer apenas uma delas no cada turno seu. Realizar um desejo do sultão. Para fazer essa ação, basta o jogador pegar uma de suas cartas da mão que contenha a mesma figura de um dos desejos que está lá, seja desejo simples ou desejo do sultão, e colocar no respectivo desejo. Depois disso, ele vai colocar um de seus marcadores nesse espaço, lembrando que só pode ter no máximo 2, vai ganhar uma pedra preciosa. Quando você faz essa ação de realizar um desejo do sultão, você pode completar no desejo desse. Para isso, basta que, para desejos simples, tenham cartas suficientes que seja igual à quantidade de corações aqui mostrada ou maior. Para os desejos finais do sultão, depende de cada exigência. Então, vamos supor no outro exemplo que o jogador pegue e coloque essa carta aqui. Ele vai pegar mais uma pedra preciosa e vai colocar um de seus marcadores aqui. Agora ele totalizou 6 corações, completando esse desejo do sultão. Quando você fizer isso, você vai realizar a soma de cada marcador que você tenha em cada uma das cartas. Então aqui ele somou 6 pontos. Nesse outro exemplo, ele vai somar 3 mais 4, 7, porque cada um desse aqui vale 2 pontos, mais 1, 8 pontos. E aí basta mover o seu marcador de pontos de vitória. Devolva para os respectivos jogadores os seus ajudantes. Essas cartas aqui serão descartadas. Essa carta de desejo também será descartada. E o jogador que finalizou, ele vai observar, temos desejos igual pelo menos a quantidade de jogadores? Se sim, não se revela mais uma carta. Caso contrário, vai escolher qualquer uma para revelar mais um novo desejo do sultão. A segunda ação que os jogadores podem fazer é realizar uma tarefa extra. Basta que o jogador escolha uma de suas cartas e coloque aqui no deck de tarefas extras. Esse deck aqui vai ser utilizado para realizar a pontuação ao fim de cada rodada. Eu vou mostrar daqui a pouquinho como que isso ocorre. A terceira ação obrigatória que nós temos é utilizar o poder de uma carta. Para isso, basta pegar a carta que você quer, descartá-la e utilizar o poder que se encontra aqui, que já foi explicado anteriormente nesse vídeo. E a última ação que nós temos é mover o encarregado, que é você pegar o seu marcador daqui e colocar em algum desejo que aqui se encontra, baseado em cartas que você jogou ou observou aqui, ou mesmo na sorte. Quando o jogador faz isso, ele pega um de seus ajudantes e vai colocar também aqui no espaço mais acima disponível. Isso aqui é a trilha de desempate. Caso os jogadores na pontuação aqui tenham um empate, o que tiver em primeiro lugar vai ganhar. Essa ação, ela não precisa ser feita apenas para você mover daqui para cá. Você pode mover entre opções que estejam abertas aqui. Pode ser que depois ele verifique que esse desejo não está legal, mas ele viu que tem uma carta aqui melhor de sono. Ele pode fazer essa mesma ação passando para cá. Detalhe que essa última ação obrigatória é a única que você não utiliza cartas. Depois que você fizer uma ação obrigatória, você pode fazer uma ou duas ações opcionais, sendo que só pode fazer uma de cada. A primeira ação opcional que nós temos é comprar aqui alguma mercadoria do mercado. Para isso, basta pagar o seu valor, que se encontra aqui, pegar para você. Você só pode comprar uma mercadoria por ação opcional. E a segunda ação opcional que nós temos é você usar a sua lâmpada mágica, se ela estiver ativa. E você só consegue quando passar do 10, 25 ou 40 pontos de vitória. Toda vez que você passar, você vai poder tirar do seu lado desativado para o lado ativado. Essas ativações, elas não são cumulativas. Então, se você tiver ativado aqui e passou a pontuação para cá e não ainda usou a sua lâmpada, você vai perder essa ativação. Para realizar essa ação é simples, basta você girá-la para o seu lado desativado e aí você vai poder fazer uma ação obrigatória imediatamente. Quando termina o seu turno, o jogador sempre vai repor a sua mão, porque você precisa sempre ter 3 cartas na sua mão. Existem as cartas de guarda que podem aparecer. Elas têm esse verso diferente. Toda vez que ela aparecer, o jogador vai pegar essa carta e vai colocar no desejo que tiver menos corações. No caso, menos corações aqui, tá bom?
Em caso de empate, o jogador que tirou essa carta vai escolher uma delas. Quando você coloca essa carta em um desejo, ela vai valer um coração para os desejos simples ou uma carta de tarefa independente da sua exigência para os desejos finais. No final, quando esses desejos forem realizados, os jogadores que aqui tiverem auxiliado nesse desejo vai ganhar, por causa da carta de guarda, uma pedra preciosa. Vamos falar agora da pontuação de final de rodada, que é a pontuação das tarefas extras. Toda vez que uma rodada é finalizada, nós vamos pegar esse baralho aqui e vamos fazer uma ordenação da quantidade de desejos por seus corações. Só pontua aqui quem conseguiu mover o seu encarregado para esse painel. Para fazer essa pontuação é bem simples. Pegue aquele deck e faça uma ordenação por desejo, desse jeito aqui. E agora você vai colocar em ordem. Então, tomar um banho, tem 3 cartas, vai ficar aqui em primeiro. Depois nós temos esses 2 desejos em segundo. E por fim, as outras 3 em terceiro. O jogador que escolheu esse desejo fica em primeiro lugar. O jogador que escolheu esse ou esse vai ficar em segundo. E em terceiro lugar, nós vamos ter que ter um desempate. E os demais aqui, se tiver alguma escolha, não vão ganhar nada. O primeiro jogador ganha 6 pontos de vitória e uma pedra preciosa, o segundo 4 pontos e o terceiro 2 pontos. Em caso de empates entre jogadores, olhe a trilha de prioridade. Agora, se tiver um empate entre o jogo e um jogador, o jogador sempre ganha. Depois que realizar a pontuação, descarte as cartas de tarefa e devolva os ajudantes para os seus respectivos jogadores e coloque o encarregado fora do painel de tarefas. Dino, se acontecer desse baralho aqui acabar, tá tudo descartado, o que eu faço? Simples, você vai pegar o descarte, vai reembaralhar e vai formar um novo deck. Por isso, as cartas de guarda, que só são 2, podem aparecer mais de uma vez no jogo. Caso você precise revelar um desejo simples e não tenha mais desejo simples, você vai revelar um desejo final do sultão. E toda vez que você completar um desejo final do sultão, você vai revelar outro desejo final do sultão. Termina-se aquela rodada que o desejo final foi cumprido, vai fazer a pontuação das tarefas extras e aí vai para a pontuação final, onde para cada 2 pedras preciosas o jogador vai ganhar 1 ponto e aí cada jogador vai revelar a sua carta de mercado e vai realizar a sua pontuação. Para falarmos da pontuação final da carta de mercado, vamos falar das cartas de mercadoria. Nós temos 3 tipos de mercadores, cuja imagem se encontra aqui e tem cores diferentes. Temos o seu custo aqui em cima em pedras preciosas. Temos também o seu produto, que se encontra aqui na imagem, mas também nós temos um ícone aqui. O período de tempo que aquela carta representa, onde essa representa sol, que seria o amanhecer, esse aqui é a parte da tarde e aqui a parte da noite. E algumas cartas também têm esse ícone aqui de mercadoria valiosa. Tendo isso em mente, basta agora seguir a pontuação que aqui se encontra. Você vai pontuar 2 mercadores, sendo que um deles vale 2 e o outro 1. O terceiro mercador que não se encontra aqui vai tirar ponto negativo. Depois você vai pontuar 3 tipos de produtos, onde um vai valer 3 pontos, o outro 2 e o outro 1. Cada mercadoria valiosa vale 3 pontos. E nós temos um set collection de dia. Para cada 3 cartas que eu consiga formar um dia inteiro, ou seja, com o ícone de sol, de tarde e de lua, eu ganho 5 pontos. Ao final eu vou perder 1 ponto por o mercador que aqui se encontra, que é aquele que não foi pontuado, e por 2 mercadorias que aqui se encontram, que são aquelas 2 que não foram pontuadas. O jogador que tiver mais pontos vence a partida. Em caso de empate, vai vencer aquele jogador com a maior quantidade de cartas que tem uma mercadoria valiosa, aquele ícone com estrelinhas. Se persistir o empate, aí o nosso querido sultão, pela primeira vez na história, vai escolher 2 grãos vizir ao invés de 1. Bom, meus queridos, 6 são as regras para você jogar os desejos do sultão. Um jogo family game de 1 a 4 jogadores. E aqui eu vou já mostrar para vocês a minha opinião aqui desse jogo, com o intuito aí de tentar
te dar uma luz se você vai financiar ou não esse jogo. Caso você esteja vendo esse vídeo aqui até abril de 2021, ele está em financiamento coletivo no Catarse. Ele ainda não está financiado, mas se for financiado, depois até nas lojas você vai poder comprar. Ele é um family game com regras simples e muito divertido e muito dinâmico. Como esse jogo ele é dinâmico? Porque você faz o seu turno, o outro jogador faz o seu turno, então vai rodando e logo depois chega em você. Cada rodada, como vocês viram, é composto de 5 turnos, então você faz o seu turno e depois os outros jogadores vão fazendo. Claro que dependendo da quantidade de jogadores, o downtime é maior. Em 2 jogadores, praticamente inexiste downtime. Você joga, depois você já joga de novo. Em 3 jogadores, também você quase não sente. Em 4 jogadores, já é aquele downtime normal de um jogo que você estiver jogando com 4 jogadores, né, pessoal? Sempre vai ter, mas nada que atrapalhe. Então é uma dinâmica muito legal, porque você joga e você já pode pegar as cartas e pensar o que você vai realizar, ficando de olho no que os outros jogadores estão fazendo ali. Porque às vezes um desejo que você queria fazer, o jogador foi lá e já realizou para você. Mecanicamente eu gostei muito do jogo, achei muito legal, em especial 2 coisas. A primeira é o humor do sultão, que eu achei que além de dar uma temática forte ao jogo, porque realmente a gente pode ver que os nossos cachorrinhos podem ter esse tipo de humor, ficar bravo, enjoado, brincalhão, indeciso, medroso. Isso altera ali a dinâmica daquele turno para todos os jogadores. Os jogadores podem jogar o turno apenas com 2 cartas, pode fazer uma ação ali de graça, pode ganhar pedras, pode deixar de fazer um tipo de ação obrigatória, como realizar um desejo do sultão, e isso é bastante legal. Sem contar a pontuação a mais que você pode ganhar quando realizar um desejo. Então tem humores ali que te dão 3 pontos a mais. E nossa, isso vale muita coisa no jogo. E também um outro ponto que eu acho bem bacana é você incluir uma carta de tarefa extra ali na pontuação de fim de rodada que sempre acontece. O jogo acaba jogando também. Eu achei que ficou muito bacana esse evento sempre no início, porque traz uma aleatoriedade e uma tensão aos jogadores e faz com que o jogo a cada rodada e também a cada partida mude, porque às vezes você vai pegar um tipo de humor só no final do jogo ou nem pegue mesmo, porque toda vez você está embaralhando. E a segunda mecânica que eu gostei bastante foi a questão das cartas, da forma que são utilizadas. É muito legal porque você tem um deck único de tarefas e você utiliza essas cartas para tudo, para fazer o efeito dela, ou seja, você descarta ela e faz o efeito, ou para jogar ali numa tarefa extra, que seria um desejo extra do sultão, para pontuar no fim da rodada, ou para completar um desejo do sultão, que é jogando ali nas cartas de desejo. E isso é muito legal porque, como é um baralho único que todos os jogadores utilizam, você tem que pensar muito bem o que você tem na mão e quando e como você vai jogar. Porque pode ser que em futuros turnos você vai tendo algumas cartas na sua mão que não te ajudam muito. Além disso, o jogo tem um mercado ali e esse mercado pontua muito. Eu falo que ele é decisivo para quem vai ganhar ou não o jogo. Claro, se você deixar alguém disparar muito na frente, às vezes você não consegue pegar com o mercado. Mesmo assim, se você fizer uma pontuação muito boa com a sua carta de mercado, você consegue fazer 30, 40 pontos no final do jogo. É muito ponto. Então o mercado você não pode deixar de lado. Às vezes vale mais a pena você comprar uma carta do mercado do que você ir na tarefa extra para pontuar 6 pontos. Se bem que são 6 pontos se você for o primeiro lugar. São muitas variáveis para você pontuar ali. Você pode pontuar com tarefa extra, com mercado, você pode pontuar também nos desejos. E aí você tem que ser esperto em tentar colocar mais de um ajudante ali em algum desejo que vai ser completado para você dobrar aquele ponto daquela carta ou pontuar junto com um amiguinho. E o que eu achei legal e que eu acho que esse jogo acaba sendo family game é que você consegue equilibrar e fazer tudo isso. Na verdade, você precisa fazer tudo isso. Você precisa pontuar no mercado, nos desejos do sultão e também nas tarefas extras. E as regras, por serem simples, faz com que isso seja bem legal para apresentar novos jogadores e também jogar com crianças. Um detalhe que eu preciso colocar aqui dos desejos do sultão é com relação ao fator sorte. Se você não gosta de jogos que tem esse fator sorte, os desejos do sultão têm muita sorte envolvida. Desde o humor do sultão, que aí pode te atrapalhar ou te ajudar, até quando você vai pegando as cartas. E isso pode te atrapalhar sim, porque às vezes você pega cartas que você olha e fala, caramba, eu não consigo ir em desejo do sultão, eu não consigo realizar
um poder da carta, que às vezes não vai me ajudar em nada, eu vou ter que pegar e jogar uma carta ali na tarefa extra. E às vezes é uma tarefa extra que às vezes você já alocou o seu marcador ali no painel e você não tem aquele tipo de desejo, você acaba ajudando um outro jogador. Isso acontece, mas acontece com todos os jogadores. E você consegue mitigar esse tipo aí de sorte com o poder que você tem nas cartas. Às vezes olhando o que está na tarefa extra, pegando 3 cartas do topo, escolhendo uma e descartando as outras 2. Mas esses poderes também vêm na sorte. Então pode ser que você tenha, pode ser que você não tenha. Então se você se incomoda, os desejos do sultão, ele tem sim uma sorte muito grande. Eu não me incomodei, eu achei hiper divertido e eu digo que essa sorte é muito legal porque dá para você apresentar para jogadores novatos e para jogar com crianças, porque crianças tendem a gostar muito de sorte, de dados, de pegar uma carta e ver que o papai, a mamãe ou o amiguinho não conseguiu, ele vai lá e consegue fazer. Então fica aí esse pequeno detalhe do jogo, mas que para mim não atrapalha em nada. Os Desejos do Sultão acaba sendo um jogo muito bem feito e uma ótima homenagem ao Sultão, que foi um cachorrinho aí do design, e que homenagem muito bem feita. Se você gosta deste tipo de jogo, com um tema, vamos dizer, diferente, onde quem manda é o cachorro, você tem que fazer os desejos dele, mas você tem que ficar pensando nas 3 formas que você tem de pontuar ali no jogo, no mercado, nos desejos e nas tarefas extras, se planejando e tendo o risco desse planejamento ir por água abaixo de um turno para o outro, você vai amar os Desejos do Sultão. E aqui eu convido você a conhecer o projeto e a fazer desse projeto, essa homenagem ao cachorrinho Sultão, uma realidade, que esse projeto possa ser financiado no Catarse. Eu fico por aqui, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Um beijo, Paladino. Fui!